Olá, queridos alinhados, tudo bom com vocês? Eu sou Emma Bacarin, mentora de relacionamentos. Estou aqui para mais um episódio com muito prazer de falar para vocês hoje sobre um assunto muito esperado com o meu marido aqui, meu amado Félix. Eita, ela vai falando e vai pensando assim, meu amado, né? Porque se ela Meu não falar marido amado... adestrado, gente. É isso aí, gente, tudo bem? Félix Costa, estou aqui com vocês. Como ela falou, sou o marido, sou adestrado, sou amado, né? E sou enneagramado, né? Hoje o nosso assunto é sobre... Enneagrama, nossa história linda com o Enneagrama. Aliás, o Enneagrama está fazendo 21 anos na nossa vida. E nós decidimos hoje contar para vocês a nossa história, né, amor? É verdade. Com o Enneagrama, que faz parte da nossa vida E você... pessoal, profissional. A gente respira Enneagrama sem pensar, sem calcular. Ela é natural na nossa vida. E se você que está chegando agora com a gente, então aproveita, dá um like, se inscreve, aciona o sininho, né? Compartilha, vem junto com a gente. Se você conhece alguém que conhece de Enneagrama, já manda para ele, vamos falar sobre isso. E aí eu fico lembrando, né? Quando a gente começou a conhecer Enneagrama, é a primeira vez que vi essa palavra, Enneagrama. Eu falei, grama deve ter a ver com peso, deve ser algum sistema de emagrecimento, né? Com certeza é alguma coisa para a gente aprender a emagrecer, perder uns quilos, né? E aí, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Enneagrama, uma ferramenta, Enéas 9, gramos, ponto. Um sistema processual que explica qualquer coisa em 9 pontos de vista, que tem uma inter-relação, né? Então é uma coisa assim... Eu diria, é a minha praia, né? Essa coisa mais lógica, mais elaborada sobre tantas coisas e, no caso que a gente aprendeu, lida sobre principalmente as competências do ser humano, sobre as capacidades do ser humano, sobre o padrão de funcionamento, né? E aí, por que Enneagrama entrou na nossa vida? Você lembra? Lembro. Há 21 anos atrás, logo aí. Logo ali. Então, eu peguei um folder, esse folder eram tons de marrom, assim, e estava lá escrito: se você quer saber como as pessoas pensam, sentem e agem, venha conhecer os 9 pontos das personalidades das pessoas. E eu falei, nossa, se isso aqui entregar 50% do que promete, isso aqui é muito bom. Você imagina, né? Você imagina, você lembra? Ela era uma gestora comercial. O negócio dela era vender, né? E aí, de repente, falar, você vai descobrir como as pessoas pensam, sentem, agem. Você já imaginou vender, né? Porque na época eu tinha uma equipe de quase 450 mulheres, na sua maioria. E na época meu objetivo era motivar pessoas, entender como que eu fazia com que elas vendessem mais, com que elas se motivassem, com que elas tivessem ali comigo numa coesão, numa equipe unida para melhorar resultados. Como é que eu mantinha aquelas pessoas comigo? Até porque elas não eram funcionárias, elas eram livres, profissionais autônomas. Então, meu objetivo era simplesmente ter aquelas pessoas comigo. Eu queria manipular aquelas pessoas para um melhor resultado e saber como que eu fazia com que aquelas pessoas tivessem motivação para buscar o melhor resultado delas. Eu lembro que quando você viu esse folder, eu também vi junto, né? Nós estávamos fazendo uma formação, né? Eu acho que era a segunda ou terceira formação em neurolinguística,
a gente estava se especializando, aí veio uma pessoa e falou, olha, esse material é a cara de vocês, né? Está acontecendo workshops e tal, e dá uma olhada nisso. E eu lembro que eu peguei aquele folder, né, e olhei, e lá falava assim, tipo 1, tipo 2, e eu, na hora, olhei aquilo e falei, isso aqui é um bom jeito de encaixotar as pessoas. E aí, na hora, eu nem dei tanta bola, né? Assim, aquele meu lado mais humilde, né? Que eu sempre tive muito elaborado, né? Falei, então tá bom, amor, dá uma olhada aí. E não dei bola. De verdade, na hora que eu vi aquele negócio, eu achei que era algum jogo de psicologia, algum teste de psicologia, e eu nem dei tanta bola. E você? E, de fato, você muito cético, né? Você não deu bola mesmo, o que me frustrou. E eu fiquei assim instigada, curiosa. Eu falei, gente, mas isso aqui parece que é muito bom. E é uma coisa que é interessante é que você é mais sensível, sempre foi mais sensível, mais perceptiva com o conhecimento, com essas inovações, né? E aí você logo de cara chegou para mim e falou, amor, eu vi, olhei e eu acho que eu vou fazer um curso. Eu falei, putz, mais um curso, né? Falei, então tá bom. Aí você falou, não, é um curso, vai ser um final de semana em Florianópolis. Eu falei, Aí unir o útil ao agradável, né? Falei, Floripa, um final de semana. Eu falei, tá bom, então vai. Só que aí ela foi, e junto dela foi o nosso filho e a minha irmã, né? Que é psicóloga, a Cláudia, e o Tiago, né? Que era o nosso filho mais velho. E eles foram. E aí, às vezes, eu conto, né? Que quando ela voltou, quando você voltou assim, entusiasmada, né? Falou, nossa, esse negócio é muito legal, preciso trazer para São Paulo, a gente tem que trazer esse negócio e não sei o quê. E era com o Márcio e com a Fá, né? Até então, eles tinham um Instituto Enneagrama lá que funcionava, que eles tinham fundado. E aí você veio que o Márcio é isso, o Márcio é aquilo, e eu, que Márcio é esse, né? E eu assim falei, final de semana, em Floripa, né, passando um processo lá, e volta desse jeito, falei, deixa eu conhecer essa peça, esse cara aí. Falei, tá bom, vamos trazer para São Paulo esse negócio. E aí a gente montou uma turma, né? O Márcio Schultz, ele tem... É um grande profissional, onde... Nosso parceiraço hoje, Nosso né? parceiro, uma pessoa que a gente Mestre. admira muito, somos gratos e somos parceiros até hoje. E ele tem uma didática muito boa, e na época eu fui ouvindo o passo a passo da descrição dele e vendo minha vida passar limpo. Legal. E tem coisas que, quando você vai ouvindo na descrição dos tipos do Enneagrama, que você vai se vendo um pouco em cada padrão de comportamento. Sim. Porque nós somos um pouco de cada tipo, né? O Enneagrama tem uma profundidade que, quando você lê um livro de Enneagrama, você vai se ver em todos eles. Então, as pessoas podem olhar e perceber, é isso aqui? É como horóscopo? Não, o Enneagrama tem uma profundidade muito além. E tudo depende do profissional que aplica, de como se aborda o tema do Enneagrama, de que forma que você compreende as explicações, porque ele não é só teórico. Você precisa entender as emoções. A neurociência tem embasado como é que as emoções se sustentam, né? Como é que o comportamento está ali sustentando as emoções. É a emoção que sustenta o comportamento, né? Ou seja, a profundidade é muito além do que se imagina quando você só lê um livro. A gente está meio que contando, né? Relembrando, contando um pouquinho a história, né? A gente às vezes vai brincando, mas de fato foi um trabalho que a gente estava em processo de transição de carreira naquela época, né? Você, executivo de empresa, eu, executivo de uma multinacional, a gente assim muito disposto a fazer coisas diferentes. A gente já trabalhava num outro grupo de treinamento, de desenvolvimento, com leader training, com processos de neurolinguística, trabalho de coaching. Na época nem se falava de coaching, a gente já estava fazendo formação eu me lembro que na época era com Joseph O'Connor,
né? E com a esposa dele, a gente já estava fazendo todo um processo. E aí entra o Márcio e a Fabrícia com esse olhar do Enneagrama, com uma abordagem haitiana, com uma abordagem corporal, né? E aí, quando a gente traz a ferramenta, e aí a gente traz esse conhecimento, eu mais do que descrever ele na nossa vida, eu descreveria ele para mim, né? Foi um momento de foi um corte, né, entre o antes e o depois. Eu acho que ele trouxe a possibilidade de compreender o funcionamento da psique humana, das pessoas, né, e compreender o meu jeito de funcionar nisso. E mais do que isso, eu acho que a metodologia que o Márcio trouxe, depois a gente foi conhecer outros professores em outras escolas, a gente conheceu, fez trabalho com Urânio, fez trabalho com o Padre Domingos, fez trabalho com várias outras pessoas, Racili, né, fez um papel muito importante. Eu estou falando de pessoas que já estão há muito tempo com o processo do Enneagrama. E quando a gente conheceu, eu acho que o Márcio trouxe um olhar muito integrativo para nós, né? E aí isso nos deu a possibilidade de trazer para a nossa vida. Eu diria que uma das coisas mais significativas foi quando eu percebi no meu jeito de funcionar, né, que tinha um lado muito positivo, de resultado, de trabalho, mas ele também me distanciava de algumas questões pessoais, né? O quanto eu ficava longe de você, né? Longe da nossa relação, o quanto eu me distanciava do meu filho, né? Do Tiago, das meninas. E aí eu acho que o Enneagrama me trouxe essa percepção do respeito das diferenças, a compreensão desse funcionamento e, sobretudo, ele iniciou em mim algo que você já vinha fazendo, que é uma busca pelo respeito próprio. Eu acho que você está trazendo quais foram os maiores benefícios para mim. Seus. Sim, com certeza. Eu vou falar dos meus. Quando nós tivemos um contato com o Enneagrama na nossa vida pessoal e profissional, quais foram os nossos maiores benefícios, né? Você está trazendo como você se aproximou do nosso filho, Tiago, na época, que a tua distância com ele era grande. Muito. Ele na adolescência, você na época era extremamente workaholic. E tinha, né, aquela coisa do trabalho, trabalho, trabalho. E eu, por um lado, também, por outros motivos, também trabalhava muito, tinha meta, trabalhava com uma equipe gigante comercial. E tínhamos as gêmeas meninas também na pré-adolescência. E o meu benefício era entender que eu trabalhava muito, tinha uma tolerância muito grande e suportava coisas que estavam além do meu saudável. Eu estava entrando num nível de estresse muito alto, sim, mas eu não tinha consciência que aquilo estava chegando no meu limite. Eu estava chegando num adoecimento ali. Sim. E não compreendia que aquilo estava me fazendo mal. Era como se tivesse normal. Minha referência estava de, não, é assim mesmo. Né? Eu acho que do tamanho da minha resistência. Por exemplo, na área comercial, eu não era mais rápida, mas era a que mais retinha as pessoas comigo. Sim. Então, eu fui conhecer o Enneagrama para compreender o meu jeito de liderar. E fui surpreendida com que aquele meu jeito não era o melhor sendo a mais rápida, mas era o melhor sendo a que mais retinha as pessoas comigo, porque eu tinha excelentes relacionamentos, eu conseguia ter melhor ticket de vendas, pela minha tolerância, pelo meu bom relacionamento. Isso era o meu lado positivo. Mas não era tão forte pela minha velocidade, porque não era tão rápida. Mas minha vida pessoal não estava tão equilibrada, porque eu estava indo além do meu saudável. E você falando isso me reconecta, me faz relembrar que, de fato, o ponto principal foi que o conhecer, e mais do que o conhecer, porque depois que a gente conheceu, a gente se
quase que se apaixonou pela ferramenta, né? A gente acabou se tornando franqueados, né? A gente iniciou um programa de franquias com o Márcio, Fomos para o Jô empreendemos Soares juntos. falar do Enneagrama em 2004. 2004. 2004. A gente foi no Jô, fomos conversar com... Né? Foi O um Márcio foi junto, boom foi do um boom naquele Enneagrama. O Enneagrama momento. ficou famoso É, a nível nacional, exatamente. né? E uma das coisas principais nesse processo foi que ele chega no momento de nos ajudar a buscar um olhar da saúde. E a saúde de uma forma mais integral, né? Então, a saúde de me conhecer melhor, de conhecer o meu ponto forte, conhecer os meus pontos frágeis, conhecer as minhas competências, conhecer as minhas incompetências, aprender a lidar comigo, com isso, aprender a lidar com você no relacionamento, aprender a lidar com as pessoas que a gente tinha nossas equipes. E, a partir daí, ele começou a fazer parte da nossa vida, parte da nossa estrutura, da nossa carreira, tanto que hoje é uma das ferramentas que a gente tem como pano de fundo em vários programas que a gente faz. E aí, como a gente está falando com pessoas... Eu não sei se você conhece o Enneagrama, e se você conheceu alguma coisa, coloca aqui, faz algum comentário, vai compartilhando com a gente, é bem importante o seu comentário, para que a gente depois possa estar agregando e falando mais sobre isso, né? Aliás, esse é um trabalho que pode ter muitos outros vídeos, né, mano? Mas eu acho que a entrada da ferramenta, a entrada do conhecimento, estabeleceu para a gente um novo jeito de lidar, né? Uma nova forma. Então, a gente abraçou como uma ferramenta de trabalho. Durante um bom tempo, ela foi o nosso carro-chefe, né? Em um tempo depois, a gente Márcio acabou seguindo um caminho, a gente seguiu outro caminho, aí montamos o Instituto Evolucer, começamos a trabalhar com uma forma muito própria com o Enneagrama e com outras ferramentas, né? Fomos para o mundo corporativo, fomos para o nosso trabalho de consultoria, nosso trabalho de mentoria, trabalhos terapêuticos, né? Então, quer dizer, utilizamos a ferramenta constante. E tem uma coisa que não era possível trabalhar com ela sem lidar na nossa vida pessoal. E, aliás, nós temos uma vivência imensa em utilizar o Enneagrama na prática, né? Então, se você busca uma mentoria com pessoas que utilizam o Enneagrama na prática há muitos anos, você tem aqui o Félix, especialista em mentoria executiva na prática com o Enneagrama, com pano de fundo. Aproveita. E, se você tem interesse de utilizar o Enneagrama em trabalhos individuais, conheça o trabalho dele. Ou, se você tem interesse em mentoria, em foco em relacionamentos, aproveita para me seguir e você vai ter alguém que tem muita experiência em utilizar o Enneagrama no seu relacionamento. E aproveita para clicar aqui e compartilhar com aquela pessoa que gosta do Enneagrama, para você não perder nada de Enneagrama aqui com a gente, né? Até porque, se inscreve aqui no canal para você estar sempre informado sobre Enneagrama nos relacionamentos. Até porque eu posso afirmar sem medo de errar. Graças ao conhecimento que nós tivemos, à prática que a gente teve, com essa perspectiva, nós tivemos um outro jeito de funcionar enquanto casal, outro jeito de funcionar enquanto pais, outro jeito de funcionar enquanto líderes e gestores, né? Então, toda a nossa vida tomou um novo rumo, né? E eu acho que o pano de fundo foi estabelecer o princípio do respeito. Bom, sem medo de errar, esse ano a gente completa 40 anos de casados. E são 21 anos de Enneagrama na nossa vida. E o Enneagrama é um dos grandes, não o responsável, mas um dos grandes meios que nós utilizamos para a gente estar junto com a verdade que nós temos no nosso casamento. Sem dúvida. Porque muitas vezes o teu jeito de ser fazia com que eu entrasse em conflito
e olhasse assim e falava, meu Deus, isso não é amor. Com certeza. Eu falava, não, mas meu jeito de amar é tão diferente, isso não deve ser amor, não. Porque o meu jeito é muito diferente. E eu não estou falando das 5 maneiras do amor, daquele livro que eu respeito muito, que é outro contexto. Porque o jeito de expressar, o jeito de atuar, o jeito de demonstrar um carinho, é alguém que você convive, é muito mais profundo, né? Então, eu muitas vezes eu questionava, falava, meu Deus, eu estou num barco furado. Não, acho que é melhor pular fora. E até eu te conhecer a fundo e compreender que, opa, não, é só respeitar esse jeito que você tinha e compreender que estava tudo bem. Estava tudo bem porque eu tinha que respeitar o teu jeito de ser, que com isso eu tinha a tua admiração a partir do meu jeito de ser, que também era muito diferente do seu. E aí a gente encontrou o nosso meio comum, né? A nossa mediação. Porque eu também, com certeza, muitas vezes, devia também te decepcionar. Sim. Até hoje, né? Provavelmente. Até hoje a gente se decepciona, né? Até porque uma das coisas que é importante é que o que o Enneagrama oferece? Porque como é uma estrutura muito lógica, tem toda uma sistemática de compreensão de cada padrão de comportamento que tem em cada conjunto, né? Porque cada número, acho que a gente cada pode tipo, trazer né? um A gente pode exemplo falar, real, por né? exemplo, quando a gente fala de um indivíduo que está lá no ponto 3 do Enneagrama. Ponto 3, né? Que é um indivíduo que vai ter essa característica mais, que vai ter uma competência da adequação, essa habilidade de se ajustar ao meio, essa flexibilidade para poder compreender o que o ambiente está exigindo e se ajustar para poder atingir o resultado, essa visão de foco, né? essa habilidade diplomática, persuasiva, de usar as palavras certas para convencer, que é uma habilidade emocional que o ponto 3 vai trazer. Ele também traz um conjunto que é essa estrutura psíquica focada no outro e como eu impacto o outro. E isso tem uma emoção que sustenta, que é a emoção que a gente chama a emoção da vaidade. Então, ela vai conseguir perceber qual é o impacto da imagem e como ele utiliza a imagem para poder surpreender. E, com isso, adquirir a admiração que precisa, que é a sustentação emocional. Então, esse ponto 3 vai ter várias características, né? E eu posso falar isso com cadeira, né? Porque é um lugar que eu conheço bem. Uhum. Vai ter um jeito, como você falou, que é muito produtivo, né? De uma forma positiva, mas muito workaholic, de uma forma não produtiva. Ele é muito eloquente, mas ele pode ser muito falso. Só colocando um contexto, né? O indivíduo que tem um ponto 3 bem desenvolvido, ou um tipo 3, ou alguém que tenha competência emocional da vaidade, né? Várias linguagens de várias escolas de Enneagrama, vai ser, vou falar de uma forma rasa, né? Para quem conhece um pouco do Enneagrama, vai ser aquele workaholic, aquele focado em resultado, aquela pessoa que vai em busca do objetivo. Essa pessoa, ela normalmente tem uma crença de que ela precisa estar sempre realizando coisas. E ela realizando coisas, na infância, geralmente, uma criança que aprendeu o quê? Se ela não realizar, ela não vai ser amada. Ela não existe. Ela não existe, ela não vai ser valorizada, ela não vai ser vista. Então, ela tem uma crença de que ela precisa estar fazendo. Então... E as emoções atrapalham. Então, ela aprende a lidar com as emoções sem se conectar. Então, esse é um conjunto. Aparentemente... E dá pra gente, assim, debruçar pode parecer uma monte. pessoa fria, desconectada, mas, no fundo... Ou manipuladora, né? Ela está só se defendendo, né? E quando a gente começa a compreender esse ponto 3, aí você vai, por exemplo, um ponto 9, né?
Ponto 9 vai ter uma outra característica, né? Então, a gente vai falar de um indivíduo que tem a habilidade fundamental de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Essa capacidade da resiliência, de sustentar as cargas da vida, emoção, de poder se colocar no lugar do outro, ter uma escutativa, ter uma grande receptividade com as pessoas, uma energia muito forte para poder acolher, para poder criar mecanismos de encontrar pontos de convergência. São grandes facilitadores, são pessoas muito cooperativas, né? Solícitas, envolvidas, benevolentes, né? Por outro lado, muitas vezes, têm dificuldade de dizer não, vão postergar situações de decisão, têm dificuldade de tomar decisão, né? Esperam que as pessoas as ouçam sem elas falarem, expressa menos aquilo que querem, às vezes nem lembram, nem sabem o que quer, e aí vai trazer um olhar que muitas vezes é mal compreendido, né? Um olhar, às vezes, de uma pessoa displicente, que não está atenta, e que, de verdade, é apenas um ponto de vista de uma determinada emoção, e ali a gente vai ter, por exemplo, a emoção da indolência, a capacidade de se colocar no lugar do outro e não sentir tanta dor disso. Só que é uma criança, como você falou, que, por outro lado, teve que sustentar no corpo tudo o que acontecia. E aí ela aprende a lidar com a vida, né? Carregando a vida no colo. Não pode ser ela mesma, né? Sim. E aí é um adulto que está sempre priorizando os outros. E acha que é normal. Na verdade, nem acha, né? Porque nem percebe que está sempre priorizando os outros. E aí, essas pessoas se encontram com características diferentes, com expectativas diferentes. E dá match. Né? Um alimentou. Qualquer trocadilho é mera coincidência. E se eu estou falando isso, com certeza nós trouxemos os nossos 2 pontos mais significativos. Nossos exemplos aqui. É melhor falar dos nossos exemplos. Mas uma das coisas que a gente pode fazer é estar falando sobre cada ponto, cada característica. E assim, né? O que mais atrai duas pessoas, geralmente, são os pontos que vão trazer dificuldades. É aquilo que atrai, que eventualmente vão trazer dificuldades depois. Sim, eu costumo dizer assim, tudo que nos atrai no outro, num determinado momento, é a mesma coisa que depois nos repele. Uhum. E se a gente não tiver consciência desses movimentos atrativos, a gente se engana. Então, o processo, eu diria assim, o Enneagrama é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, de autoconsciência e de autorresponsabilidade, para que a gente possa compreender qual é o nosso papel na nossa evolução individual, abraçando o que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de competência, aquilo que a gente nasceu com nossos grandes talentos, aquilo que a gente não tem competência, aquilo que a gente é frágil, aquilo que a gente é, e é muita coisa, né? E com isso a gente poder lidar com o outro que é diferente. E a gente fazer parcerias. O Enneagrama é uma ferramenta de diagnóstico de parceria, é uma ferramenta de diagnóstico de comportamento, é uma ferramenta de diagnóstico de relacionamento. Quantas vezes não teve pessoas nos nossos trabalhos, workshops, né, que falavam assim, nossa, as pessoas deviam conhecer Enneagrama lá no cursinho de casais, antes de se casar. Cursinho, né? De noivos. Cursinho de noivos, né? Alguns... Devia conhecer Enneagrama antes de ter me casado. Como é que chama? Como é que chamam os aplicativos de namoro? Não sei, eu não uso, não conheço. não conheço. Eu também não conheço. Assim, os Tinders. Os Tinders da vida, né? Ele é uma estrutura que nos ajuda a compreender, sobretudo... Já teve gente que falou para a gente criar um, né? Já, tem muita gente que... Aliás, tem muita gente criando um monte de coisa, né? A questão é que a ferramenta, ela exige prática, musculatura. E não só prática, né? Acho que vale lembrar o seguinte, a gente está falando de Enneagrama, da nossa abordagem de uma forma rasa, superficial, muito bem rasa, leve aqui. A gente está trocando conhecimento,
trocando um pouco da nossa história, da nossa vida, mas que se a pessoa nunca viu o Enneagrama, está ouvindo aqui pela primeira vez, e ela for para a internet, ela vai ouvir muita coisa. Então... Aliás, uma dica, se você quer conhecer mais sobre a ferramenta, se você quer fazer um diagnóstico da tua personalidade, um diagnóstico das tuas competências, tá? Entre em contato com a gente, clica lá, entra no nosso site, ou deixa aqui uma mensagem, fala com a gente que nós temos uma estrutura que hoje a gente pode dizer com certeza, né? Cerca de 80% a 90% do teu mapa do Enneagrama vai ser assertivo. E depois você pode ter uma devolutiva bem bacana, bem legal para os teus relacionamentos, para a tua liderança, para o teu estilo de funcionamento. Fica a dica para vocês. E se você conhece, anota aqui, compartilha com a gente, vai ser muito bacana isso. Mas falando sobre essa capacidade, né, essa forma da gente utilizar na vida. Eu acho que o Enneagrama, na nossa vida, ele passou por fases. Nós tivemos a fase inicial de conhecer o Enneagrama como perfil de comportamento, depois nós utilizamos ele como modelo diagnóstico de empresa, depois utilizamos ele como ferramenta em processos terapêuticos, em processos de mentoria. Aí ele veio se transformando, conhecendo com outras ferramentas, né? E recentemente, né, até resgatando a relação com o Márcio, com a Fabrícia, a gente pôde ver o Enneagrama sob um novo ponto de vista. E o Márcio é um estudioso, né? O Márcio e a Fabrícia, eles são estudiosos desse tema. Trouxeram a versão 3.0, que eles chamam, né? Que é poder olhar sobre o ponto de vista da psicologia positiva, olhar com a neurociência dando base, né? Numa estrutura muito mais profunda de olhar as competências. E aí a gente entra na fase de poder ajudar a diagnosticar as competências das pessoas, os pontos fortes que elas têm num relacionamento, aquilo que gera um melhor match, um melhor resultado da relação, ou num trabalho de mentoria, né? Como que a gente utiliza isso para maximizar a nossa equipe comercial, olhando para as negócios, qualidades, né? Sempre. Porque as nossas qualidades são aquilo que você tem de melhor, que é o que você tem de mais produtivo para colocar no mundo, né? A sua melhor expressão, o que você tem de... É o teu néctar, né? Sim, que chique, o teu muito néctar. bonito, gostei. Até porque quando você vai falando sobre isso, né? Eu acho que nós temos vários momentos que a gente vai poder trazer sobre a ferramenta do Enneagrama e sobre o conhecimento, né? Vamos trazê-los aqui. Eu acho que a gente poderia marcar um novo episódio para falar de cada momento, de cada emoção. Falar de Enneagrama tem assunto... Tem uma vida, né? O importante temos muitos trabalhos para falar sobre o Enneagrama. Assessment, trabalho individual, trabalho terapêutico, mas mentorias individuais, mentorias de casais, mentorias em grupo, mentoria adestradoras de marido. Quem quer adestrar marido precisa saber como esse marido funciona, vai entrar Enneagrama dentro da adestradora de marido, porque não dá para você adestrar marido sem saber como ele funciona. Aliás, coloquei aqui um spoiler. Está interessado em saber como esse marido funciona? Tem Enneagrama lá dentro da mentoria da adestradora. Quer saber mais? Fala aqui comigo. Clica aqui e diz que você quer, que nós vamos falar sobre isso. E falando sobre isso, eu acho que a gente pode fazer um convite para todo mundo, né? Porque a gente está chegando no final do nosso trabalho. Você, né, nesse momento, percebendo que é o final, mas tem muito ainda para a gente poder oferecer sobre essa ferramenta. Deixa o teu like, deixa o teu compartilhar, a tua observação e vem com a gente nos próximos eventos, que a gente vai trazer mais sobre isso, não é verdade? Então, eu acho que a gente finaliza dizendo: conheça-te próprio primeiro, antes de tentar conhecer o outro. O Enneagrama vai te ajudar muito nisso, né, amor? Muito obrigada de ficar até o final do vídeo e te aguardo no próximo episódio. E até mais. Até mais, gente.